Este vídeo foi realizado para a Unidade Curricular de Laboratórios de Comunicação 1, do primeiro ano do curso de MIECOM. Este projeto está dividido em duas tarefas. A primeira tarefa consiste na elaboração de um programa para análise de circuitos elétricos com recurso à simulação. Tarefa 2 consiste na montagem e medição das grandezas elétricas em diferentes circuitos. Material necessário para as montagens: breadboard, Fios elétricos, condensador, resistências, multímetro, Digital Lab, osciloscópio, pontas de prova. Esta tarefa consiste na elaboração de um programa em linguagem C para simulação de circuitos elétricos. Os circuitos simulados são uma interligação dos circuitos mais simples. O circuito 1 pode ser dois tipos diferentes, uma fonte de tensão independente ideal em série com uma resistência ou uma fonte de corrente independente ideal em paralelo com uma resistência. O circuito 2 pode ser também de dois tipos, um conjunto de resistências em série ou um conjunto de resistências em paralelo. Podemos obtendo assim 4 combinações diferentes. O programa deverá ler tipo de fonte, o valor nominal da fonte, o número de resistências do circuito 2, os valores das resistências e o tipo de associação das resistências. O programa deverá calcular e apresentar a tensão, a corrente e a potência em cada elemento do circuito. A tarefa 2 consiste na montagem e medição de grandezas elétricas em circuitos. Montamos um circuito com uma fonte ideal de tensão de 5 volts, obtida com a ajuda de um gerador de sinal, o Digital Lab. A esta fonte ligamos duas resistências em série, uma de 270 ohms e a outra de 2700 ohms. Para esta montagem ser possível, usamos como apoio a breadboard. Antes de montar o circuito, tivemos que medir os valores das resistências utilizando o multímetro no modo ohmímetro para comparar os valores nominais pelo código das cores. Depois de efetuarmos a montagem, utilizamos o multímetro no modo voltímetro para medir as tensões nos componentes do circuito, isto é, nas resistências em série e na fonte de tensão. Como se pode verificar na imagem, a corrente de todo o circuito é de 1,67 mA, pois as resistências são em série, mantendo a intensidade da corrente. Mas já não se pode dizer o mesmo quanto às tensões, como se pode observar na figura, em que a tensão da resistência 1 é de 4,69 volts e a tensão da resistência 2 é de 0,47 volts. Comparando com os cálculos do divisor de tensão efetuados com os valores teóricos da fonte e das respectivas resistências, podemos comprovar que os valores medidos apresentam erros de medição muito pequenos, podendo assim serem desprezados, concluindo que são erros provocados por condições acidentais. Nesta montagem, utilizamos um circuito com uma fonte de tensão independente ideal com 3 resistências, em que uma está ligada em série e as outras duas em paralelo. As resistências escolhidas para esta montagem foram uma de 1300 ohms e as outras duas de 3900. Utilizando uma resistência de 3900 em série com a fonte e as restantes foram colocadas em paralelo. Antes de montar o circuito, medimos os valores das resistências e comparamos com os valores nominais indicados pelo código de cores. Depois de efetuarmos todos os processamentos necessários para a montagem, utilizamos a fonte de tensão e com o multímetro ajustamos os valores de tensão da fonte para 8 volts, obtendo assim o seu valor medido, como se pode verificar nas imagens apresentadas. Com a ajuda do multímetro, medimos os valores das correntes nos componentes e as suas tensões. Como se pode ver, o valor da resistência de 3900 é de 1,75 mA e a resistência de 1300 ohms é percorrida com uma corrente de 0,42 mA. Comparando com os cálculos realizados com os divisores de corrente, mais uma vez concluímos que o erro de medição é devido a fenómenos acidentais e de arredondamentos. Para esta montagem, foi necessário utilizar uma fonte de tensão sinusoidal. Para obter este sinal, utilizamos o gerador de sinais do Digital Lab.
Selecionamos uma sinusoide de 6 volts pico-a-pico e uma frequência de 1 kHz no Digital Lab. Após efetuar a verificação da calibração no osciloscópio de acordo com as instruções indicadas, utilizamos o osciloscópio para fazer o ajuste fino da amplitude e da frequência do sinal, de acordo com o procedimento também descrito no enunciado. A montagem 4 é muito semelhante à montagem 3, pois a única diferença é que em vez de termos duas resistências ligadas em série, temos uma resistência ligada em série com um condensador, de 100 nanofarad. A amplitude do sinal de saída não varia para diferentes valores da frequência, porque com a variação da frequência, a tensão de entrada mantém-se, enquanto que a tensão de saída varia. Isto deve-se ao facto da existência de um condensador que armazena a energia elétrica. Este projeto foi ligeiramente mais difícil que o anterior. Gostei e aprendi bastante com a elaboração deste projeto. Serviu para acrescentar mais conhecimentos de linguagem em C e da disciplina de análise de circuitos. Gostei de trabalhar com o grupo, pois soubemos dividir bem as tarefas, conseguindo estar presente em todas as partes do projeto. Este projeto permitiu-me alargar conhecimentos sobre a linguagem C, circuitos e explorar o funcionamento do osciloscópio, do multímetro e da breadboard. A elaboração do projeto vai permitir-me possuir algumas bases para trabalhos futuros. Este projeto foi mais elaborado que o anterior, mas no entanto foi desafiante, pois motivou-me para a sua resolução. Ajudou-me a compreender mais a linguagem C e a sua semântica.